Espiritismo Sem Máscaras. Apresentação: Márcio Eduardo. Pois é, a partir de agora, através da www.radiobrasilespírita.com.br, Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. E eu recebo hoje o nosso amigo Alfredo Narras, com um tema palpitante sobre os extraterrestres. Você acredita em extraterrestres? Alfredo vai falar para a gente. Seja bem-vindo, Alfredo, ao programa Espiritismo Sem Máscaras, mais uma vez com a gente. Viva, Márcio! Uma alegria muito grande estarmos juntos de novo. E esse assunto realmente, como você falou, é fascinante, temos muita coisa para conversar. E eu agradeço o convite, é uma oportunidade incrível de nós trocarmos ideias com os nossos colegas aí, os nossos amigos da rádio e da doutrina também. Pois é. E você pode, a partir de agora, compartilhar a nossa live para que ela possa chegar ao maior número de pessoas. A nossa transmissão está sendo realizada através da www.radiobrasilespírita.com.br, bem como também através do Facebook, fanpage e YouTube. O Alfredo vai abordar um pouco sobre o tema extraterrestre. Se você acredita sobre extraterrestre, deixa aí no chat e faz a tua pergunta e participa com a gente. Em seguida, iremos passar as perguntas da produção. E em seguida, as perguntas dos ouvintes. Alfredo, agora é com você. Tá bom, Márcio. Maravilha. O assunto é hoje no voz corrente, em quase todos os lugares, inclusive entre os jovens, porque o que está acontecendo? Até certo tempo atrás, a gente só tinha notícia de contato com agentes fora da Terra dentro do movimento espírita. E aí eram trocas de comunicações entre espíritos desencarnados e nós encarnados, ou seja, uma simbiose entre nós, quando estamos do outro lado da vida, passando mensagem para aqueles que nós deixamos em vida aqui. Então, essa espiritualidade terrestre, ela teve uma prevalência muito grande, sobretudo criando esse movimento espírita fantástico, do qual muitos de nós, e nós fizemos parte dele, e fazemos parte dele. Mas, além disso, o que nós estamos tendo atualmente é essa incrível incidência de avistamentos. Parece que o movimento ufológico ele ocorre através de ondas. Então, teve onda na década de 50, 60, 70, 80, 90 foi uma onda fulgurante, parecia que o assunto ia se tornar palpável, quer dizer, ia ter aparecimentos coletivos, não só individuais. E, naturalmente, isso também passou, essa onda, e agora, em pleno século XXI, nós estamos diante de uma onda muito grande. Então, antes de a gente falar nos tipos que vêm aqui, sejam eles o pessoal de Órion, ou o pessoal da Capela, ou o pessoal dos Anunnakis, de Sírios, enfim, todo esse pessoal está presente na Terra. Mas, antes disso, nós precisamos compreender por que eles estão aqui. Qual é o objetivo dessa turma? O que eles esperam de nós? Então, aí a gente tem que partir da premissa dos próprios seres inteligentes da Terra. Se a gente for consultar a NASA e perguntar para a NASA por qual motivo eles estão fazendo as investigações espaciais, mandando gente para o espaço, visitando a Lua, visitando Marte. A China está fazendo já essas viagens interplanetárias, o Paquistão está fazendo, tem o modelo europeu também que está mandando gente, a Rússia. Ou seja, há uma insistência planetária das nações desenvolvidas
de fazer contato com outras civilizações. Com quais objetivos os seres humanos trabalham? Primeiro, eles querem ver os planetas estéreis, que não têm civilização nenhuma, não têm vida, mas que têm condições de que a raça humana pudesse ali desenvolver uma colônia. Então, uma perspectiva, uma possibilidade, digamos assim. Eles buscam, então, planetas onde a vida humana possa ser reproduzida. Planetas com qualquer tipo de vida que possam representar uma ameaça à vida humana, eles não querem contato. Então, se a NASA descobre um planeta que tem muito avistamento em torno dele, ou civilizações muito avançadas, mas que não sabe do grau de hostilidade ou de aproximação, eles evitam, né? E também procuram planetas com vida inteligente, semelhante ao homem, e que tenha pelo menos alguma similaridade fisiológica conosco. Esses, então, são os tipos ideais para se fazer contato. Então, se a gente se basear nas premissas nossas com relação a eles, a gente pode colocar essas premissas também para eles. Os seres de fora também estão procurando planetas inóspitos para eles poderem criar colônias ou extrair minérios ou energia para os seus planetas de origem. Eles podem estar procurando planetas onde a vida ainda primitiva possa ser útil para eles de alguma forma, que eles possam aproveitar ou miscigenar, criar alguma cultura, e também querem encontrar vida similar às deles. Então, nesse caso, a gente tem que colocar em perspectiva a presença extraterrestre na Terra. O trabalho de Zecharia Sitchin, falando sobre Nibiru, os Anunnakis, ou na Bíblia eles aparecem como Néfilins, esses seres, de todos os seres que tiveram, digamos, contato com a Terra, talvez tenham sido os primeiros que criaram uma grande colônia do pessoal de Nibiru na Terra. Há quem diga que os Anunnakis, que são os habitantes desse planeta Nibiru, que pertence ao Sistema Solar e que gira no entorno do Sol, cada 3.600 anos ele dá uma volta e ela é perpendicular às órbitas normais dos planetas, e esse planeta, então, passa perto da Terra só a cada 3.800 anos. Mas quando eles passaram muito perto da Terra, possível e provavelmente, segundo as tábuas sumérias, quer dizer, ficou registrado, eles criaram aqui colônias. E nessas colônias, quando eles criaram, o ser humano não existia no modo que existe, não existia o Homo sapiens, existiam seres pouco adiante dos macacos, seres, os símios aí mais evoluídos, Pithecanthropus erectus, alguns outros tipos mais evoluídos, mas não com uma inteligência de circunvolução cerebral completa que pudesse criar ideias, criar mecanismos de sobrevivência, de progresso. Mas esses Anunnakis, ao tomarem contato com seres mais primitivos da Terra, naquela época, eles viram que com essa raça era possível fazer uma miscigenação, ou seja, uma enxertia genética, seja ela feita por inseminação artificial ou pela convivência sexual entre os seres de fora com as mulheres terrenas, que eles achavam muito bonitas. Então, a gente já tira alguma conclusão daí, que eles são muito feios em relação a gente. E, naturalmente, que a civilização deles, embora muito mais inteligente, muito mais avançada, muito mais preparada, digamos assim, com uma tecnologia muito avançada, não tinha a fisiologia que o ser humano já tinha conquistado, ainda que em estado primitivo. E daí eles criaram raças miscigenadas com as deles para se aproveitar delas.
para mineração, para trabalho escravo, para construir monumentos, etc., já que eles eram agora deuses. Né? Há quem diga que o Deus da Bíblia, que todo mundo chama de Javé, não passa do Enki, né? dos Anunnakis, que era o rei dos Anunnakis na Terra, e que criou a raça humana através dessa enxertia genética. Então, ele é o pai do ser humano, digamos assim. Mas isso é teoria, é algo possível porque existem registros narrando esses fatos. E na própria Bíblia isso está registrado. Né? Os homens do céu vieram, acharam as mulheres da terra muito bonitas, procriaram com elas, etc. E aí é daí que vem o ser humano. Não é o Homo sapiens ainda, é o ser humano. Então, essa seria a primeira civilização. A Terra, então, foi habitada longamente por seres híbridos remanescentes dos Anunnakis com os prosímios da raça humana. Então, essa civilização ela prevaleceu aí séculos. Os monumentos mais antigos que se pressupõe terem sido construídos pelos Anunnakis datam de 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás. Não é 10 mil anos, nem 2 mil anos atrás. É 300, 200 mil, segundo as datações de carbono que eles conseguiram fazer nesses monumentos megalíticos. Então, essa teria sido a primeira abordagem extraterrestre aqui na Terra. Então, eles vieram para cá, constituíram civilizações concretas, e, nesse sentido, existem outras teorias também que explicam certas coisas. Eles eram gigantes em relação aos homens. Os esqueletos que estão sendo descobertos hoje têm 6 metros, 7 metros de altura, 5 metros de altura. Como é que você explica essa diferença? Como que resposta existe para a presença dos dinossauros na Terra seres gigantescos? Existem, evidentemente, muitas teorias. Aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha, devido a estudos que eu fiz em congressos de ufologia. Existe uma teoria de um cientista alemão da época do Hitler. A teoria dele foi abortada porque o processo do Hitler acabou, o nazismo acabou de certa forma, e acabaram com esse cientista também. Como o nazismo ficou sendo uma coisa altamente rejeitada, a teoria dele também ficou apagada. Esse Ergber, ele dizia o seguinte, que houve um tempo em que a Lua estava muito próxima da Terra. E a presença da Lua mais próxima da Terra exercia uma gravidade muito forte em relação ao que estava vivendo em torno na superfície da Terra. E daí a gravidade terrestre diminuída permitia a formação de seres gigantescos. Então, muitos seres que inicialmente deveriam ter sido micróbios, seres primitivos, vegetais pequenos, animais pequenos, com a aproximação da Lua, eles desabrocharam de uma forma exuberante e gigantesca e tomaram conta da Terra. Esse processo é o processo que se pressupõe tenha se extinguido com a queda de um meteoro na região ali do Caribe, no Golfo do México, e que teria extinguido todo esse processo e, naturalmente, a Lua também se afastou da Terra e, a partir daí, não teve mais acontecimento de vida gigantesca na Terra. O homem ficou condicionado ao tamanho médio de que nós todos temos, aí 1,60, 1,70, 1,80, etc. Então, daí começa um outro período civilizatório. Esse outro período civilizatório é que surgem outras raças extraterrestres convivendo com seres humanos sobreviventes desse cataclisma que eventualmente tenham tido. Então, são raças
derivadas ou híbridas com os Anunnakis, convivendo com seres de fora. Aí é uma outra enxertia genética, um outro patamar evolutivo. Então, a gente vai vendo que o ser humano foi sendo aperfeiçoado devido a enxertias genéticas variadas de seres de fora. E é nesse período de 20 mil anos, 30 mil anos para cá, desde o período dos Anunnakis, extinto, aí começa o período dos seres de fora. Aí tem a vinda dos seres de Órion, seres de Sírios, os Capelinos, Atlântida e tantos outros seres que também vieram aqui fazer colônias e fazer esse tipo de investigação que o homem faz com relação ao exterior, aos planetas de fora. Então, nesse processo, os extraterrestres também foram criando sub-raças. É por isso que nós somos tão distintos em termos de raça. É o chinês, é o russo, os tipos europeus, indo-europeu, é o hindu, é o americano, os egípcios, enfim. Pressupõe-se que cada enxertia genética foi criando uma sub-raça derivada daquelas oriundas remanescentes dos Anunnakis, agora miscigenada com seres de outras raças. Então, esse parece que teria sido uma hipótese. Nós estamos falando aqui em ideias, não afirmando nada como verdade. São suposições explicativas dos comportamentos humanos, das diferenças humanas, do porquê de certos problemas que a Terra tem. Então, aí vem esse processo até 10 mil anos atrás. De 10 mil anos atrás, teve a interferência de um ser que é o Deus, que ele se coloca desse modo, que é o Javé, Jeová, seja lá o que for, que promove o dilúvio. Ele não gostou de nada do que havia sido feito na Terra até aquele momento. Então ele resolveu acabar com tudo, extingue todas as raças que haviam, né, através do dilúvio universal, e dali ele faz com que uma única raça, e aí é que entra o Homo sapiens, uma única raça predominasse sobre todas as outras na Terra. Evidente que o dilúvio deixou muitos focos de civilizações remanescentes, que foram também se multiplicando. Mas aí o Criador, esse chamado Criador do mundo material, ele então começou a fazer com que uma raça predominasse sobre todas as outras. E esse foi sempre o propósito dele. Esse propósito dele começa com Adão e Eva, que é um ser que ele criou, com um aprimoramento eugênico muito melhor do que tudo que havia sido feito antes, com um intelecto muito mais evoluído do que tudo que já tinha sido feito antes, e esse ser aprimorado, esse homem belo, bonito, inteligente, capaz de tantas coisas, foi que ele colocou para dominar todas as raças da Terra. Haviam vários núcleos remanescentes do dilúvio, mas o Criador, por vontade própria, ia conduzindo Adão para que ele fosse o rei da humanidade. Aí surge o problema da maçã, né? Que agora a televisão está mostrando na Gênese. Como é que você explica isso? Qual é o problema da maçã? Consta que o Adão, né? O Adão, enquanto obedeceu o Criador, enquanto ele fazia tudo que o Criador mandava, ele tinha todas as benesses da vida, tudo de bom. Porém, teve um momento que ele foi buscar o tal do fruto proibido, que se chama o conhecimento do bem e do mal, quer dizer, a sabedoria, e aí entrou um ingrediente que o Criador material não suporta. O que é isso? Como se responde essa pergunta? Por que o Criador condenou Adão por esse tipo de desobediência, de ter um conhecimento diferente do que o Criador permitia? Qual é o problema que surge aí?
Aí eu tive muitas conversas assim com o Chico Xavier, na época que eu frequentava a casa dele, convivia com ele, essas coisas todas. E uma das hipóteses, até o Chico falava em hipótese, isso não é uma coisa tão taxativa, é verdade, definitiva, é dogma e acabou. Não é assim. Tudo teve, né, várias tendências, várias oportunidades de mudança, várias interferências de fora. Houve de tudo na evolução terrestre. Mas, dentre todas as modalidades de hipóteses para resolver essa questão, essa dúvida, surge o fato de que Adão descobriu que existe um outro tipo de vida além da vida fisiológica, ou seja, a vida espiritual, que foi a sabedoria que ele adquiriu. Espera aí, tem um espírito que não tem nada a ver com todos os extraterrestres que formularam a vida na Terra. Então, aí surge um ingrediente novo na vida, que é o conhecimento espiritual. E isso é intolerável para o Criador material. Porque para o Criador material, ele é o Deus único. É o único ser que criou tudo. E, possivelmente, as hipóteses para esse Javé é ser, primeiro, um Deus Anunnaki, e, segundo lugar, é o próprio Criador do universo material materializado na Terra, ou pelo menos nunca encarnou em lugar nenhum, mas ele se apresentou na Terra, porque na Terra surgiu esse problema do Adão de descobrir uma outra coisa que ele não aceitava, que é uma vida superior a que ele havia criado dentro desse universo. É uma questão extremamente complicada essa, mas é plausível, é possível, desde que a gente tenha abertura mental para estudar esses assuntos com a mente aberta, né? Então você começa a perceber a criação material diferente da criação espiritual. Então, quando se fala em extraterrestres, nós estamos falando das vidas biológicas surgidas nos vários planetas habitáveis. E aí a gente começa a investigação científica. Naquele vídeo de apresentação, a gente viu que existem várias civilizações em contato com a Terra. A NASA, que investiga esse assunto em profundidade, cientificamente, através das observações do Hubble, etc., o que eles procuram lá fora? Sóis, estrelas, né? Do mesmo tamanho do nosso Sol, e orbitando esse Sol, planetas na mesma equidistância de que a Terra está do Sol e do mesmo tamanho da Terra. Então, nessa miríade de bilhões de planetas por aí no universo, eles estão focados em descobrir esse processo. Um Sol do tamanho do nosso e um planeta do tamanho do nosso orbitando nas mesmas condições que nós orbitamos. Porque aí teria a possibilidade ou a probabilidade maior de haver vida igual à nossa. E aí, sim, seria o caso de estabelecer contato e troca e convivência e participação com esse tipo de raça que fosse similar à nossa, semelhante à nossa, que a gente pudesse ir para lá sem precisar encarnar lá com aparelhos, com equipamentos, ou abordar lá o planeta, e eles também virem aqui, não precisar usar equipamento, porque as condições de temperatura, calor, etc., são similares. Esse é o pressuposto pelo qual a investigação espacial trabalha. Então, como esse é um assunto ainda em aberto, a NASA catalogou até agora 23 planetas nessas mesmas condições que a Terra existe. Mas nós sabemos, pela casuística ufológica, se for em congresso ufológico, você fica louco de ver tanto relato de tudo quanto é tipo. A casuística ufológica já deu conta de que existem, pelo menos, possivelmente mais, 40 raças convivendo normalmente com a Terra, com bases no fundo dos mares, com base intramontanhas, com bases suspensas em órbitas
dissimuladas, enfim, com naves tão sofisticadas que vão e vêm na velocidade da luz. Então, parece que tem de tudo aí fora. Parece que tem de tudo. E a gente tem que focar em alguma coisa. Não dá para absorver tudo, é impossível. Mas, com uma mente aberta, a gente pode ligar um zoom que busque trazer para perto da gente esses seres que são semelhantes a nós, ou seres que nos criaram, ou seres que interferiram geneticamente na Terra, ou seres que, de algum modo, tiveram uma evolução igual à nossa e que pode ter, que nós possamos aprender uns com os outros. Então, esse é um tipo de possibilidade com o qual a ciência humana trabalha. Agora, quando você parte, eu não sei se eu estou me estendendo muito, mas se quiser parar para ver perguntas, aí a gente... Não, pode ficar tranquilo, pode desenvolver mais. Aí surge outra questão. A casuística ufológica é intensa, existe, ela é real. Você vê os Crop Circles na Inglaterra, tudo coisa recente, da atualidade. Você vê gente vendo nave, luz, movimentação, etc. Naves de tudo quanto é tamanho, tipo charuto, tipo bumerangue, tem de tudo aí fora. Tem de tudo. Né? Disco voador é mais comum. E avistamentos de seres. O mais comum são aqueles greys, cinza, cabeça grande, corpo pequeno e tal. E aí você encontra um fenômeno... O contato do avistamento é tido como contato de primeiro grau. O contato onde a nave aborda o chão e deixa vestígios da presença, marcas, ou marcas de pé de extraterrestre, alguma evidência, ou mesmo Crop Circles, que são evidências, esses são chamados contatos de segundo grau. O contato de terceiro grau, que é aquele em que o ser humano entra em contato direto com um ser de fora e troca mentalmente, eles falam por telepatia, troca ideia com eles, esse tipo de contato, ele traz muitas revelações, embora elas fiquem, digamos assim, não diria censuradas, mas não se divulga, não se fala, porque elas trazem informações que mexem com o nosso modo de viver. E aí vem outra coisa. Nesses avistamentos, nesses processos de avistamento, se observa muito, primeiro, o fenômeno da abdução, que eles sequestram ou um animal ou um ser humano e levam para dentro da nave e ali fazem experiências, principalmente genéticas. O objetivo, nesse caso, parece ser o de tirar esperma, fluidos, óvulos, para fazer procriação do ser humano em outro lugar, ou no planeta deles. Esse parece ser um objetivo concreto da abdução. O outro objetivo que se observa na investigação extraterrestre é eles têm categorias de seres também. Eles têm militares que protegem os avanços deles em relação a nós, ou nos protegem de outras raças, porque nós somos muito interessantes e úteis para eles. E tem aqueles que são cientistas, que vêm aqui para pesquisar o nosso tipo de solo, o nosso mineral, como é que a vida surge, como é que a geração espontânea, como é que ela surge, o que faz com que um ser desenvolva inteligência. E aí é que entra o que, pessoalmente, aí entra o lado espiritual. Eu acho que é aí que entra a maior curiosidade dos extraterrestres em relação a nós. Como foi, quando foi, de que forma foi que surgiu em nós a mediunidade, a nossa capacidade de ver ou perceber a vida espiritual, que não é a vida extraterrestre. Isso é uma curiosidade que eles têm em real, e por isso que eles nos observam. Eles nos observam o comportamento, o alimento que nós utilizamos, os tipos de meditação que nós fazemos, as guerras que a gente eventualmente promove. Eles veem tudo, registram tudo.
Aqui eu vou ter que falar uma coisa, eu não gosto de falar na primeira pessoa do singular, mas eu participei de um grupo de ufologia que tinha aí 700, 800 participantes, que era no Brasil inteiro, acho que tem muita gente, talvez entre alguns que estejam nos ouvindo, que fez parte do grupo Rama. Eu fiz parte desse grupo. E tive avistamentos, tive participação, eu entrei dentro de nave. Por que eu estou sendo obrigado a falar na primeira pessoa do singular? Porque dentro de uma nave, eles me mostraram a verdadeira razão pela qual eles estão aqui, que eu queria deixar para quem quiser acreditar. Ninguém precisa acreditar. A minha palavra é insignificante e não vale nada. Porém, é uma ideia, uma contribuição que a gente deixa, se alguém aceitar, enfim. O que eu vi dentro de uma nave? Primeiro, eles me mostraram um vídeo onde eu mesmo estava aparecendo, dentro da minha casa, na cozinha, fazendo ovo quente. E aí eu achei estranho. Ele falou, tá vendo? É por isso que a gente está aqui, nós estamos observando vocês, como vocês agem, como vocês fazem, o que vocês fazem, para que vocês fazem. Esse é um dos objetivos deles. Então, eles estão aqui, eles não querem nos destruir, não querem nos dominar, porque isso já foi passado, eles não querem miscigenar conosco nesse momento, parece óbvio. Por quê? Porque eles perceberam que o nosso ser humano, o Homo sapiens sapiens, evoluiu mais do que eles, devido à mediunidade. Então, nós nos tornamos, para eles, um modelo existencial, que dessas raças todas que nos visitam, nenhum deles tem esse modelo existencial. Parece que, nesse sentido, nós somos os melhores que surgiram. E nos tornamos foco de aprendizado, de observação, de análise deles, para eles nos copiarem. Então, eles querem o quê? Obter a mesma beleza eugênica que nós temos, que eles não têm, eles são feios. Eles querem obter o tipo de percepção extrasensorial que nós adquirimos, que eles não têm, porque eles são altamente inteligentes, mas focados na matéria. E eles querem adquirir o tipo de relacionamento, de comportamento amoroso que nós temos, que eles não têm. Eles não se abraçam, não se beijam, não se amam. Não tem esse pega que nós temos. E isso eles ficam vendo, ficam boquiabertos. Como a gente se entrega um ao outro sem se perder. Sem perder a individualidade. Você entra numa relação sexual profunda e sai dela inteiro. Eles não compreendem isso. Percebem? Então, aqui nós estamos começando a ver como é complexa essa convivência com seres de fora. Então, eles não querem, eles estão nos usando como modelo do melhor que foi feito até agora dentre esses planetas que nos visitam. De tudo que já... E como é que eles acham que isso surgiu? Eles acham que o ser humano chegou a um padrão de excelência que eles não têm, devido justamente à miscigenação com tantas raças diferentes, coisa que nenhum desses planetas tem. Todos eles têm raças particularizadas, sem se misturar. Eles não se miscigenam. Eles miscigenam, eles fecundam outros planetas, mas entre eles não se miscigenam. Então, percebe como a evolução está se processando. Então, nós estamos caminhando, os extraterrestres aprendem conosco e nós aprendemos com eles o quê? Tecnologia. Se você for na área 51, lá dos Estados Unidos, existem compromissos formais feitos com os militares americanos de ter repasse de tecnologia, né? Repasse da tecnologia deles para a NASA, para os americanos, e, em troca, os americanos acobertam, escondem a manifestação extraterrestre, acobertam os casos de abdução, apagam
As pessoas que se expõem, eles descaracterizam, eles desmoralizam para que a pessoa não tenha credibilidade. Enfim, o assunto não pode ser revelado, porque é uma troca. Eles trocam abdução em troco de tecnologia. Então, esse parece um outro fator em jogo com os extraterrestres. Então, aí você vê como é complicada a situação. Mas, de qualquer forma, a gente está avançando. Eu acho que aqui a gente tocou nos pontos mais fundamentais dessa coisa. A única coisa que a gente podia entrar agora, e eu acho que a gente devia deixar isso para depois de um eventual debate ou conversa com os amigos, porque aí entra as comunicações espirituais a respeito da vida extraterrestre, que é outra história. Então, eu preferia, Márcio, se você... Vamos passar agora para a parte das perguntas da produção e dos ouvintes que já estão aí no chat fazendo suas perguntas, Alfredo, e a pergunta da produção. Eu vou começar com a primeira pergunta da produção e em seguida as perguntas dos ouvintes. Há civilizações avançadas que enfatizam o conhecimento e a inteligência em relação à tecnologia? Não vejo assim, não. O que a gente sabe é que a evolução é um processo de uma resultante, de um vetor. O que significa isso? Nós temos num eixo a evolução espiritual, a evolução moral, a evolução, digamos, amorosa, na vertical, e aí entram as mulheres, e temos a evolução horizontal. Então, como é que funciona isso? A evolução horizontal, ela se dá naquelas escalas de mundos que o Kardec colocou, mundos primitivos, mundos vai evoluindo até você conseguir chegar num mundo muito avançado. Qual é a dinâmica desse processo horizontal? É sempre vida encarnada, é sempre fisiológica. E nesse sentido, quando você vê os planetas mais avançados, eles são altamente inteligentes. Quanto mais evoluído o planeta, mais inteligente a civilização, mais tecnologia tem. O que falta para eles, nós temos de sobra, porque nós não temos esse avanço tecnológico para acompanhá-los. Estamos aprendendo, estamos caminhando. Mas nós temos a evolução espiritual, que ninguém tem lá fora. Somos os únicos, tudo indica. Porque só aqui Jesus encarnou do modo que veio, abrir a nossa mente para a vida espiritual. Então, nesse sentido, aí você pega o ser que está em evolução, seja nós ou os extraterrestres, ele é uma resultante entre a vida espiritual e a vida material. Então, nós estamos naquele eixo diagonal. A nossa evolução, ela se processa não só através dos mundos evoluídos, porque isso só desenvolve inteligência. E não se desenvolve só do campo espiritual, porque isso nos tira da matéria. Então, a evolução é um processo ascensional resultante da inteligência e da emoção, e da percepção espiritual. Então, é isso. Vamos participar, vamos com a participação agora do Vidal. O planeta Terra é uma espécie de laboratório avançado, onde consciências externas inserem formulações para colher as boas qualias? Sim, com certeza. Veja bem, não são todas as raças que fazem isso conosco. Vou dar uma mexida aqui no meu, para ver melhor. Aí. Desculpa, só um minutinho, Márcio. Tranquilo.
Não consigo, deixa para lá. Eu tinha um slide aqui, mas não vai dar para... Bom, sim, de fato... Cadê a pergunta? Perdoem, me perdoem. Aqui. Então, como é que funciona esse laboratório? Né? Primeiro, nós temos os tipos de vida na Terra, vírus, bactérias, micróbios, etc. Aí vai os vegetais, os animais, nós temos toda a grande beleza da Terra é a exuberância de vida que a Terra tem e que não tem lá fora. Normalmente, os planetas de fora, eles evoluem linearmente pela inteligência e vão capinando tudo que aparece na frente para que o ser extraterrestre domine o planeta, a natureza, e ali eles criam a sua zona de convivência. A maioria dos planetas evoluídos não tem essa exuberância. Eles fazem construções? Fazem. De que modo? Cristais, monumentos, pedra, como eles reproduziram aqui. Então, são outro tipo de construção de habitação. Aí eles começam a observar como as formigas da Terra fazem a sua sociedade, como é que as abelhas fazem sua sociedade, como é que os seres humanos fazem a sua sociedade e como é que eles estabelecem as regras de convivência, como é que estabelece a especialização de cada um, as atribuições de cada um, como é que funciona a sociedade nesse sentido de exuberância de vida que eles não têm. Então, quando eles vêm aqui, eles fazem experiência. Espera aí, vamos mexer com as formigas, vamos mexer com os micróbios, vai ver como eles reagem, como é que eles se reorganizam quando a gente destrói, ou como é que a gente consegue mudar o modo deles serem se a gente interferir. Esse é o laboratório de vida que eles fazem. E, no caso do ser humano, são as abduções, que são acobertadas, mas eles fazem. Então, aí é um laboratório. Há quem diga, eu não sou muito dessa hipótese, mas há quem diga que cada espécie que surgiu na Terra, seja ela dos vegetais, dos animais, depois dos hominais, foi fruto dessas experiências feitas por extraterrestres. Nesse sentido, é válido, mas é preciso entender que o elemento primitivo, o elemento primordial desse processo é da Terra, não é deles. Eles laboratorialmente interferiram nesse elemento primordial da Terra e foram fazendo experiências que foram resultando nesses campos exuberantes da criação, que são os reinos animais, vegetais, etc., que muito possivelmente, provavelmente, no mundo deles não tem. Daí eles levam mudas, levam espécies, levam coisas para se apropriar lá de acordo com a conveniência deles ou não. Então, essa é a resposta que eu teria, mas é uma resposta pessoal, que eu não sei até que ponto ela é verdadeira ou pode ser útil para alguém. É algo que eu pesquiso, analiso, investigo e chego às minhas próprias conclusões, mas é a primeira pessoa do singular. Bem, nós já estamos anunciando aí o tema do próximo programa, clonagem humana. Na próxima semana iremos anunciar o expositor. Não perca, o nosso programa é quinzenal. Deixa aí marcadinho na tua agenda, tá? Daqui a 15 dias, clonagem humana. Participe com a gente, divulgue, compartilhe. A pergunta agora é do Dankemo Fido. Extraterrestres, intraterrestres ou interdimensionais? Em quem acreditar, Alfredo? Não sei. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que tudo é possível. Agora, é preciso entender que, vamos pensar, né? Fala-se muito de civilizações intraterrestres. Vamos supor que uma dessas raças sobreviventes do dilúvio ou de invasões de outros seres de outros planetas antes
do Homo sapiens começar a ser protegido pelos seres de fora, havia, então, essas guerras entre seres, entre coisas aqui na Terra. Então, aí, você pega uma civilização com uma determinada tecnologia, faz lá uma caverna, cava o subsolo, faz uma civilização intraterrestre para se proteger de invasores. Então, isso é algo que possivelmente foi feito no passado e possivelmente tenha remanescentes até hoje. Há quem diga que nos Andes tem, no Himalaia tem, em vários lugares tem civilizações intraterrenas que, no fundo, são sobreviventes de antigas guerras extraterrestres. E ali eles sobrevivem. Uma hipótese, uma explicação. Não há outra razão. Eles não estão ali se preparando para invadir a Terra. É um bunker de sobrevivência, digamos assim, de algum tipo de civilização. Isso é uma suposição. Né? A outra possibilidade, seres semimateriais, quer dizer, não são nem espíritos e não são nem seres encarnados. São tipo que um perispírito ambulante, algum espírito materializado trabalhando aqui. Aí são seres de outras dimensões se materializando para aparecer para nós. Não tem a ver com extraterrestres. São seres dimensionais. Há quem diga que há 9 dimensões, e cada dimensão dessa tem um tipo de habitante, tipo de cultura, tipo de civilização semimaterial. Mas são tudo especulações, hipóteses. Por que a gente considera isso como hipótese? Porque não tem prova. Onde é que eles estão? Por que não aparecem coletivamente? Por que a gente não tem um dossiê a respeito de cada um deles? Então, esse conhecimento, digamos assim, esotérico, existem entidades de pesquisa mediúnicas da Terra que têm contato com esses seres, e catalogam tudo, tem explicações, mas não são reveladas, ainda estão ocultas. Né? Vou lembrar uma coisa curiosa aqui. Os judeus, na antiguidade, até a época do Templo de Salomão, aquele período deles, pouca gente sabe disso, mas tem gente que sabe. Os reis judeus que se subordinavam aos imperadores dominantes, no caso Roma, esses judeus, eles tinham dentro do templo um colégio de sábios. Eram 72 sábios, se não me engano, que viviam como monges dentro do templo, principalmente, e esses 72 seres se reuniam periodicamente para receber mensagem de comunicação espiritual. E esse tipo de comunicação espiritual era a única permitida, e foi esses sábios judeus, sábios do Sinédrio, digamos assim, que criaram a Cabala, que conta exatamente a origem da vida material, a vida que o Jeová criou para a Terra. Isso está registrado na Cabala, que depois, pouca coisa, eles foram deixando passar, passaram algo para o Moisés, passaram algo para outros, o Moisés registrou o que pôde, aí os outros mais recentes foram registrando, e por isso que o Moisés proibiu a mediunidade, para que as revelações viessem somente dentro do templo, com os sábios, e não publicamente para qualquer um, para ter o segredo da criação na mão deles, que depois resultou na Gênese bíblica. Por quê? Porque esse era o projeto do Javé, do Criador material. Ele dominar toda a criação material que surgisse. E, naturalmente, que os seres que evoluíssem além da possibilidade de controle dele, foi o caso de Adão, que desenvolveu uma percepção maior, ele perseguiu. Ele tirou do reino dele e falou, olha, eu vou te
prejudicar todas as gerações que descenderem de você, porque o seu DNA abre uma abertura de percepção que eu, Deus, não tenho. Só vejo matéria. Você quer me mostrar para mim que existe um pai espiritual maior do que eu não aceito. Se você assistir essa novela que está passando no canal aí da Record, você vai ver que ipsis literis, a Bíblia está muito bem feita, é claro, está fantasiado, mas é uma perfeita ilustração daquilo que está narrado na Bíblia e que é do conhecimento da Cabala. E é verdade. Só que não responde as perguntas que você vai fazendo enquanto vê a série. Porque você... Bom, o que é a maçã? O que foi? Qual o significado do bem e do mal? O que é isso? Ninguém responde. Os sábios sabem. Nós estamos sabendo agora. Por que Adão e a geração dele toda foi e é perseguida até hoje? Por que o Criador condena quase tudo que nós fazemos e a gente só pode fazer os 10 mandamentos, que é obediência cega a ele? Porque ele quer o controle da gente. É o Criador que controla, não é sociedades, isso, aquilo que a gente, na nossa imaginação, o Criador, naturalmente, escolhe seus prepostos para governar o mundo, os presidentes, os imperadores, os reis. Ele faz essas escolhas. Mas o objetivo dele é o quê? É perseguir a humanidade, porque a humanidade não saia do controle dele e não se espiritualize. Esse é o drama que a gente tem na vida. Porque a hora que a gente se espiritualiza e aceita o nosso Criador espiritual, o nosso Pai celestial, o Criador material cai por terra. Ele fica insignificante. E ele não admite isso. Eu sou o único Deus. Esse é o problema que existe na Terra até hoje. A nossa briga não é uns contra os outros, isso é ele que promove. A nossa briga é com o Criador. Ele é a causa de todos os problemas humanos. Ele cria os problemas humanos para que a gente não se entenda e ele domine, através dos seus prepostos, obviamente, mas é ele que por trás de tudo domina. Mas ninguém percebe isso. Ninguém. Os religiosos não percebem, os espíritas não percebem, ninguém percebe isso. Isso é revelação atual, coisa que está chegando agora para a gente investigar, pesquisar e questionar a novela. Quando você questionar com esses olhos o que está sendo passado na televisão, você vai encontrar muitas respostas para os problemas humanos. E quem está nos ajudando são os espíritos de luz e os extraterrestres. Os extraterrestres têm interesse no nosso físico e os seres de luz têm interesse na nossa evolução espiritual. Esses são mais avançados, querem que a gente progrida na vertical. Esses são mais avançados na inteligência e querem que a gente evolua na horizontal. E a gente é a resultante. E as perguntas, Alfredo? Vamos lá. Não param de chegar. O assunto é terrível. Vamos passar uma pergunta da produção e depois a gente passa as perguntas dos ouvintes que estão aqui no chat, formulando as suas perguntas. Como o Espiritismo explica os objetos voadores não identificados que comprovadamente existem e já foram até fotografados? Trata-se de prova que existe vida em outros planetas? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio do óbvio. Quando quem já viu disco voador, e nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, contato de terceiro grau, tem mais de 3 milhões de pessoas, porque lá a ufologia é muito avançada. Nós, no Brasil, temos uma cultura espírita muito evoluída, mas não aprendemos ainda a cultura extraterrestre. Os americanos, ao contrário, sabem muito da ufologia e muito pouco da espiritualidade. Então, quando você vai para os Estados Unidos e vê para eles é mais do que óbvio. As naves existem, são fotografadas, catalogadas, classificadas. Os seres que vêm dentro dessas naves são fotografados, são classificados, são desenhados.
existem mais de 40 tipos de humanoides registrados que não são humanos, e nem as naves nas quais eles vieram são humanas, são de fora, vieram de fora, e fizeram contato. É que são acobertados, são as pessoas que veem essas cenas, que têm contato, é que nós falamos, elas são desmoralizadas, para não ter credibilidade, porque isso não interessa para os países poderosos que dominam as outras nações. Então, isso é um drama que a gente tem, que eu acho que vai ser resolvido. Essa semana mesmo, o Trump, quando estava indo embora, mandou o Pentágono divulgar, a NASA divulgar tudo que tem de extraterrestre. Não sei se vão obedecer. Alguns links saíram. Se você pegar aí, a imprensa não fala, é óbvio, mas na internet você encontra ali relatos e relatos. Aí são milhares. E só o que já saiu de publicado da NASA e do Pentágono, os cientistas humanos vão levar anos para catalogar, classificar, entender por que é assim, por que é assado, descobrir resposta para as perguntas que eles mesmos vão formular. Mas a coisa está aparecendo. Outra coisa que a gente percebe é que, de certo modo, essa pandemia criou para a humanidade um objetivo comum: vencer o vírus. E, segundo reza a lenda cristã, Jesus voltaria quando a humanidade estivesse se entendendo. Não sei se eu, que espero a vinda de Jesus há 50 anos, estou esperando, continuo esperando. Uma hora, né? Por que Jesus? Porque é Jesus que deve inaugurar os contatos oficiais. E aí não tem Pentágono, não tem NASA, não tem ninguém que proíba. Aí é a autoridade cósmica que manda. Aí os contatos se abrem. Mas tem que ser inaugurado com Jesus. Por isso que ele tem que esperar Jesus em primeiro lugar. Depois os restos dos contatos. Vamos para a pergunta do Vidal. Vamos lá. Esses diagnósticos plausíveis de aplicação nas suas próprias condições existenciais se tornam um tipo de enxerto psicomental e biológico para algumas raças? É assunto sério esse, é complexo, né? Pensando como espírita, o que nós temos? Nós temos nosso corpo físico, né? E nós temos o nosso corpo mental, que pertence ao ego, ao perispírito, digamos assim, o nosso corpo mental. E acima do nosso corpo mental tem o nosso espírito, que é essa outra realidade que a gente vai começar a descobrir que os espíritas vão ter que compreender também, porque eles pensam que perispírito e espírito é uma coisa só, e não é. Então, nesse sentido, eles estão manipulando mais o nosso corpo fisiológico, porque é o que eles compreendem e entendem. Os extraterrestres são altamente inteligentes em tecnologia. Fisiologicamente, eles conhecem fisiologia tanto quanto os melhores cientistas nossos, é óbvio. Mas como é que o ego, como é que a consciência, como é que a mente apropria isso? Esse é um processo individual, que cada um, com base na sua própria vivência, aprimora e aperfeiçoa. Por isso que umas pessoas acreditam em mais coisas do que outras. Uns são fechados, outros são abertos. Essa abertura da consciência não é suscetível da manipulação. Ela é conquista, aquisição individual. O grau de abertura da consciência de cada um é uma conquista da vivência de cada um ao longo dos milênios, ao longo das vidas sucessivas. Então, eu não penso que eles podem interferir no pensamento? Podem. Eles podem criar processos obsessivos? Podem. Eles podem fazer sugestões e até para descobrir invenções novas? Tem. Nosso intercâmbio mental é grande. Mas a essência de cada um é de cada um.
Você pode captar um pensamento, se sintonizar com ele, se processar essa comunicação que você recebe, você pode processar. Mas ela é processada. Ela não é uma interferência no seu processo, no seu processador. Ela é uma informação que você recebe e, com base no seu processador e nas informações que você já tem, você avalia se aquilo é bom, é útil, serve, se é proveitoso ou não. Perdão. Isso é individual. Então, na consciência, eu acho que eles não interferem. Não há essa possibilidade. Interferem de modo indireto, digamos assim, no relacionamento. Isso é plausível, é bem provável. Mas na essência da consciência, porque a consciência é aonde o Espírito se comunica conosco. A centelha divina do Pai Celestial, o verdadeiro Criador, ele se comunica com a nossa consciência, com o nosso ego. Então, a pessoa que tem alinhado seu corpo físico, cérebro físico, alinhado com a sua consciência, e a sua consciência alinhada com o espírito lá da espiritualidade fora da Terra, esse ser é tranquilo. Aconteça o que acontecer. Ele não se perturba mais de modo algum. Mas isso é uma conquista. A maioria das pessoas vive só com o cérebro físico, só conhece os instintos fisiológicos, as necessidades fisiológicas, alimentar, produzir, procriar, etc. Uma parte grande já tem consciência do ego, que o ego pode administrar o DNA fisiológico, isso já tem muita gente praticando, e a gente, com a consciência, muda o DNA, nós mesmos mudamos o nosso DNA, e tem aqueles que já se espiritualizaram, já têm acesso à espiritualidade superior, esses tranquilamente recebem a luz direto no seu próprio DNA. A mudança do DNA é a verdadeira reforma íntima. Que os espíritas falam, bate, mas não sabe o que é. O pessoal pensa que reforma íntima é ficar humilde, humilhado, passivo, dependente, ter uma religião, ter um ritual. Esse tempo já foi, isso é infância. Perdão, tem muita poeira atingindo. Agora, a pessoa que tem equilíbrio, ela administra seu próprio ego, sossegado. O próprio espírito avisa, olha, isso é bom, isso não é bom. O espírito atua sobre a nossa consciência. E quem consegue essa sintonia com o espírito, está feito. É a perfeição. O resto é aprendizagem. Sofrer a perseguição do Criador até não sabe mais, até que a gente rompa com ele. Romper com o Criador. Vamos lá continuar com as perguntas, estamos próximos do final do programa. Mas vamos lá. Mais uma pergunta aqui do Vidal. Na sua compreensão, é possível consciências externas se utilizarem de seres autômatos, metálicos para influenciar a raça humana ou subverter processos naturais no planeta? Penso eu que o nosso irmão Vidal está se referindo à inteligência artificial. Não sei se é isso. Quer dizer, os robôs que têm inteligência artificial e que têm vida autônoma podem receber espírito, digamos assim, alguém incorporar ali e viver sobre eles? Esse talvez seja um dos grandes desafios da humanidade aí para frente, né? Porque os robôs já têm, eles só precisam de energia, mas o resto eles têm inteligência, eles falam, eles convivem, eles replicam. Aqui em casa, meu filho instalou outro dia aí a tal da Alegra, não sei como é o nome daquilo. Você fala com ela. E é uma maquininha. Vocês já viram isso? Alexa, do Google. Olha lá, chamei, ela respondeu ali. Alexa. Ela responde. É impressionante. Você marca uma data, ela naquela data te avisa, você
É impressionante, é um ser autônomo que conversa com a gente, que marca a data. Olha, eu tenho dentista quarta-feira, você me lembra? Quarta-feira, Alfredo, você tem dentista. Assim, olha o ponto que nós já estamos. Agora, isso é uma inteligência artificial que aprendeu a interagir conosco. Agora, se um espírito pudesse incorporar uma máquina dessa e se libertar, digamos, do Google, falou, não, agora essa inteligência artificial agora sou eu, é minha. Aí um espírito toma conta daquilo e vive como um robô espiritualizado. Possível? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Será que a humanidade vai evoluir a esse ponto de se exterminar fisiologicamente para viver uma civilização robotizada, como tem muitas lá fora? Esse é o drama que a gente tem. Pessoalmente, eu torço para que a gente evolua geneticamente e não através de uma robotização. Mas eu não gostaria de perder o acervo de emoções que eu já conquistei, que cada um de nós já tem. Ninguém gostaria de perder isso. Capacidade de sentir amor, de sentir amizade, de sentir prazer, o gosto de um alimento, o prazer de ver uma cena deslumbrante. Essas emoções, eles não têm. O pessoal de fora não tem isso. Nós temos. Então, se a gente robotizar, a gente vai perder isso, penso eu. Desculpe, Mário. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta da produção, e em seguida passamos para os ouvintes. Os extraterrestres invadirão a Terra? O que eles querem de nós? Irão nos respeitar ou nos transformarão em escravos, Alfredo? Não, não acredito. Não, isso já passou. Obviamente que eles estão nos protegendo. É como se a gente tivesse um animal de estimação, você tem um cachorro de estimação, você protege ele. Pô, isso aqui ele me ama, ele tem qualidades que eu não tenho. Fidelidade, o agradecimento. Nós temos virtudes que eles não têm. Eles não vão invadir para destruir isso aqui, para perder esses elementos de virtude que eles não têm. Eles querem sim aprender conosco. Daí eles nos observarem. Interferem na nossa vida para melhor, com certeza. Para evitarmos uma guerra de extermínio, para evitar que nós nos odiemos a um extremo que é insolúvel, que a gente não consiga mais viver juntos uns com os outros. Isso eles evitam. A interferência deles se dá nos extremos só. Mas não, normalmente, eles respeitam o ser humano e o livre-arbítrio, que é a nossa maior conquista, que muitos deles não têm. Algumas raças têm livre-arbítrio, outras não têm. São totalmente robotizadas. Esses caras aprendem com a gente, porque a gente faz muita porcaria, nós cometemos erros grosseiros, brutais. Mas eles não têm essa possibilidade de errar como nós temos. Nós aprendemos com o erro. Eles não têm isso, eles são robotizados, eles só sabem agir do modo como foram criados e educados amando do Criador. Eles só têm o DNA do Criador, exclusivamente. O nosso DNA já é muito mexido, miscigenado, e resultou nesse ser que ama, que dói, que sofre, que pensa, que ajuda, que ama, que dá vida pelo outro, que faz coisas que eles não fazem. Então, nesse sentido, eles nos protegem, porque eles aprendem conosco muita coisa, muita coisa. O que eles aprendem conosco é comportamento. O que nós aprendemos com eles? Tecnologia. Basicamente é isso. Esse tipo de comportamento que nós temos, eles gostariam, adorariam ter. Possibilidade de escolher o que fazer, a companhia, o que vai fazer, enfim, tudo que nós fazemos com livre-arbítrio nosso, nossas escolhas.
Pergunta do Danquemo Fido. Passamos da data de limite. Será que irão se mostrar? Eu acredito que sim. Quando o Chico falou isso no Pinga Fogo, e eu centenas de vezes estive com o Chico depois disso. E o Chico nunca negou, ele sempre insistiu, olha, se a humanidade, ele falou isso não foi uma vez só. O problema da humanidade é sobreviver sem se exterminar, sem uma guerra de extermínio, porque aí ela acaba. Se a humanidade conseguir administrar os seus conflitos, se a humanidade conseguir ir aprendendo a arte da convivência, um povo com o outro, uma raça com outra, uma cor com outra, essa exuberância que a Terra tem de vida, se nós aprendermos a conviver com essas diferenças todas, estão criadas as condições para que Jesus volte. Porque esse era o sonho dele. Criar um ser humano universal, que servisse de modelo para o resto do universo. Javé não conseguiu fazer isso. Jesus começou o processo. Entendam como quiserem. Vamos fazer mais duas perguntas. No horário de Brasília já são 23 horas e 29 minutos. Vamos lá. A pergunta do Vidal. E em seguida temos uma pergunta da Ioiô e a gente conclui as perguntas. O processo de abdução pode fazer parte da tentativa de compreensão dos externos em assimilar o contexto espiritual na criatura humana e em si próprios? Estou tentando entender a pergunta, me desculpe. O processo de abdução... Não sei, eu penso que o processo de abdução de extraterrestre, ele não consegue interferir no nosso processo de espiritualização, isso é conquista individual nossa. Ele pode interferir o quê? Na nossa genética, no nosso DNA, no nosso pensamento, nosso modo de pensar, pode nos fazer cair, pode fazer a gente fazer porcarias aí. Tudo é possível. Mas se a gente tem autodomínio, autocontrole, tem maturidade para compreender as ideias que nos chegam e selecioná-las, esse é um processo que a gente supera naturalmente, tranquilamente, cotidianamente, porque nós somos todos os dias atravessados por sugestões mentais, além das energias cósmicas que atravessam pela gente o tempo todo, fora as energias emanadas de aparelhos de radioatividade, de televisão, de rádio, tudo isso atravessa, o nosso corpo é muito poroso. Nós temos muito espaço entre os átomos do nosso corpo. Tudo atravessa pela gente. Ora, se as coisas atravessam e a gente não assimila, não apropria, não faz influência nenhuma. Agora, se você entra em sintonia e apropria aquele pensamento e processa ele, mas é você que faz o processo. Não são eles. Percebe? Agora, com relação espírito a espírito, aí é outra conversa, é outra história. Porque espírito a espírito, a relação é de hierarquia espiritual. O ser mais iluminado para o menos iluminado, a autoridade maior é aquela que mais ama, e a pessoa mais subalterna é aquela que é mais travessa, mais grosseira, mais estúpida. Essa hierarquia, que é a hierarquia espiritual, não dá para interferir, você não dá avanços, você não tem pulo, salto de um patamar para outro, você conquista. É degrau após degrau da espiritualização. Você adquire uma virtude, se livra de um vício,
e vai você caminhando. Você pode receber sugestões. Os espíritos superiores vivem mandando sugestões, mas as trevas também. A escolha é nossa, né? Então, eu nem vou simplificar, porque vai ficar vulgar o nosso assunto, mas a evolução espiritual é conquista nossa. Individual, né? Me desculpe, vamos passar mais 2 perguntas aqui. As perguntas não param de chegar. O tema está palpitante, mas o pessoal não deixa de entrar no canal e participar com a gente. Quem está participando também agora, um abraço, é o meu amigo Rogério Costa, também radialista. Eu gostaria também de mandar um abraço aqui a todos que estão no chat, ao Vitor, João, a Ioiô, ao Vidal. Vamos lá passar o nome das pessoas aqui, o Danquemo, a Anne Carvalho, a Neuza Amélia, o Edivaldo Andrade, a Marta, a Clícia, a Rosimeire, Luiz Antônio. Vamos ver se tem mais gente aqui para a gente não esquecer. Leão Paz, a Joeli, a Andréia Ferreira e a Denise Cavalcante. Várias pessoas participando com a gente, Alfredo. Quando eu já vou fazer o fechamento do programa, o pessoal, o tema na realidade é palpitante, né? E acabou de entrar agora a Beatriz Vieira também. O nosso boa noite para a Beatriz Vieira, que participa com a gente, está participando com a gente do programa Espiritismo Sem Máscara. Esse tema, mais para frente, vamos continuar a segunda parte dos extraterrestres. Vamos fazer a pergunta aqui do Vitor João Alves, que é o filho da Neuza Amélia. Um abraço, Vitor. Um abraço, Vitor. É militar também, não? Não. Também tem um programa também na Rádio Brasil Espírita. Também um forte abraço, Vitor, para você. Um abraço. Onde podemos estudar mais sobre essas relações Terra e outros seres? Olha, eu pesquiso muito na internet mesmo. Você faz a sua pergunta lá para o Dr. Google, ele responde. Você avalia se a informação faz sentido, é científica, ou tem base, ou se é de cunho espírita, espiritual, aí a gente tem que ter discernimento. Esses assuntos que eu coloquei foram assuntos que eu pesquisei, investiguei, estudei, participei de mais de 20 congressos de ufologia, inclusive no exterior, e aprendi muito, tenho muito prazer em compartilhar com os amigos, mas é aprendizado, eu fui atrás. Mas o meu melhor aprendizado, primeiro a internet, segundo congressos de ufologia, eu fui em vários. E tinha a revista UFO, tenho amigos lá dentro, enfim, eu convivi nesse meio, grande parte da minha vida, conheço alguma coisa. Então, agora, nós não tocamos aqui nas revelações espirituais com relação à vida extraterrestre. Isso talvez fosse para um outro programa. Mas o Chico falou, a mãe do Chico falou, o Ramatiz falou, o livro Obras Póstumas de Kardec falou. Está cheio de relatos de vidas em outros planetas, inclusive como eles são, como eles agem, como eles funcionam. Mas é mediúnico, o meio científico não aceita. Não tem provas. Mas quem é espírita e tem bom senso de estudar e analisar e ver que faz sentido, frente às evidências das ocorrências ufológicas na Terra, é óbvio que tem fundo de verdade. Então, aí é outro campo de investigação. Então, se aprende muito também pesquisando as obras extraterrestres espíritas. A melhor delas, na minha ótica, que mais me influenciou, mais pesou na minha busca, foi a do Camille Flammarion, que são 2 obras. A primeira é Pluralidade das Vidas, Pluralidade dos Mundos Habitados. Esse é um livraço, que é o livro que Kardec se valeu para construir a visão dele da Gênese. Não tenham dúvida. O Flammarion
falou isso no enterro do Kardec, lá no Père Lachaise, quando o Kardec estava sendo enterrado, ele fez o discurso de despedida e falou: Kardec, você que se inspirou na minha obra, Pluralidade dos Mundos Habitados, para construir a sua, eu fico muito agradecido porque você fez isso, e eu sei que foi em homenagem a mim, papapá. Está na internet, o discurso do Camille Flammarion no túmulo de Kardec. Esse é um livro. Aliás, é um assunto. O outro livro do Camille Flammarion, que eu amei, chama-se Revelações do Infinito. E o outro é Urânia. São livros que os espíritas deviam ler. Não leem, infelizmente não leem, mas deviam estudar. É assunto para muita prosa, muita conversa, muita troca de ideia. É impressionante. O Camille Flammarion fala da vida em outros mundos como elas são. Ele fala de mundos que têm vida aérea só, tipo borboleta, tipo pássaro. Não tem ser encarnado como nós. São seres alados, todos eles. Tem planetas que ele visitou que eles têm forma de felinos. Ou seja, a evolução nesses mundos se deu através dos felinos e não dos mamíferos, como se deu na Terra. Tem planeta que a evolução se deu através dos répteis, são reptilianos. Não quer dizer que são maus, apenas evoluíram com uma genética de um pedaço do DNA que gerou aquele tipo humano. Na Terra, nós desenvolvemos a partir dos mamíferos. Mas foi a melhor produção que surgiu até agora. Mas o Camille já previu isso. Está lá, coisa do século XIX. Ninguém estuda. Eu fico pasmo com o movimento espírita. Às vezes eu sou crítico. Eu amo o movimento espírita. Eu devo tudo que eu sou a ele. Mas parou no tempo, gente. Não pode. Tem que se atualizar, tem que progredir, tem que avançar, tem que estudar mais. Tem muito para aprender. É isso que é minha briga eterna com os espíritos. São meus irmãos, meus amigos, pessoas que eu amo. Mas tem muitos que estão só consolação, caridade, vamos dar passe, fazer vibração, rezar. Maravilha! O Chico dizia, o trabalho mais importante que os espíritas fazem é o de vibrações. Vibrar pela cura de outro, pelo bem-estar do outro, pelo benefício do outro, isso é um trabalho gigantesco, maravilhoso. Mas isso não faz com que você evolua espiritualmente. Isso te dá crédito para a próxima reencarnação. Beleza. E o seu espírito evoluiu aonde? Quanto? Com o quê? Se você não estudou. É a pergunta que eu deixo no ar. Última pergunta para a gente encerrar o programa. Já são 23 horas e 40 minutos. Um tema palpitante ao nosso amigo Alfredo. A pergunta é do Rogério Costa. Boa noite. A missão Marte seria uma alternativa para a sobrevivência da raça humana que um dia irá exaurir os recursos naturais da Terra? Isso seria uma sugestão e teria o suporte de extraterrestres? Acredito que sim. Veja bem, a Terra tem problemas, tem perspectivas de uma destruição vinda cosmicamente através de um meteoro, ou uma trombada com outro planeta, ou a passagem de Nibiru, sabe-se lá. A Terra tem problemas, pode acontecer uma guerra de extermínio, que a civilização sucumba e a radioatividade não permita o retorno da vida aqui. A humanidade tem problemas ecológicos, o desmatamento, acabar com os recursos de sobrevivência nossos. Os americanos já sabem disso, mas se a Índia, a China, todos os países do mundo adquirirem o padrão de vida do americano médio, de consumo que eles têm, descartável para tudo, de usar tudo, de jogar, tudo é descartável.
Se o mundo inteiro adotasse essa política, o planeta fica estéril, pelado, não sobra nada para ninguém. Os americanos só conseguem manter esse padrão de vida porque o resto do mundo é miserável e não consegue consumir o que eles consomem. O europeu também, de certo modo. Então, como existem essas possibilidades, que é aquilo que o Chico falou, se a gente superar essas dificuldades, conseguir manter um equilíbrio sustentável da exuberância planetária, que é útil para todo o cosmos, então a gente vai florescer eternamente como o melhor planeta do universo. Mas, se essas trombadas aí, esses problemas predominarem, tem que se ter uma alternativa. E aí entram os grandes milionários da Terra que sabem dessas questões e eles trabalham com a possibilidade de criar colônias em planetas estéreis. Então, se for na NASA e perguntar qual é a prioridade para vocês na conquista espacial, planetas colonizáveis. Prioridade 1. O contato, para eles, não é prioritário. Percebem? Num desses congressos de ufologia que eu assisti, desculpa me prolongar, Márcio, assunto que talvez interesse. Eu vi uma médium mexicana incorporar um extraterrestre. Ela não incorpora, ela canaliza, como eles chamam, né? E alguém perguntou para ela, né, por que os extraterrestres não fazem contato oficial com a gente? Eles pegam gente simples, gente ignorante, abduzem aqui, abduzem ali, um ou outro cientista faz contato, mas por que eles não fazem um contato coletivo com a humanidade? E aí o extraterrestre respondeu, nós queremos isso, mas qual é o órgão, qual é a personalidade, qual é o senhor da Terra com quem a gente possa conversar em nome de todos? Não tem. A ONU devia cumprir esse papel, mas ela cria mais briga do que acalma o povo. Então, como é que fica isso? Enquanto a gente não se entender como um todo, como um único planeta, uma única civilização, não estou falando aqui de globalização, comunismo, não, porque isso é utopia, besteira. Mas a compreensão coletiva da humanidade e do processo evolutivo dela. Quando nós todos tivermos consciência equivalente entre todos nós, aí eles vêm naturalmente. Gente, vamos conversar. Nós temos isso para oferecer para vocês e nós queremos aprender o que vocês conquistaram aqui. Aí é Jesus que vai explicar a situação para a gente, porque foi a promessa dele. Eu voltarei. Mas primeiro a gente tinha que passar toda essa tralha de problemas que a gente vem atravessando até agora. Mas ele virá. A promessa é dele. Bom, estamos chegando ao final do programa Espiritismo Sem Máscaras, agradecendo a todos que participaram com a gente aqui pelo nosso canal no chat no YouTube, bem como também através das redes sociais da Rádio Brasil Espírita. Próximo tema, no dia 5 de fevereiro, clonagem humana. Não percam, será fantástico o programa. Na próxima semana, iremos anunciar o convidado. Alfredo, as suas considerações finais e já vamos ter a segunda parte dos extraterrestres, em breve. Tá bom. Como queira, Márcio. Márcio, olha, é só gratidão. Eu fico muito feliz em poder dar algo que eu estudei ao longo de tantos anos, e é com muito prazer, com muito amor, com muita dedicação e carinho por todas as pessoas que nos ouvem, que eu amo a todos indistintamente. Gratidão, Márcio, pelo convite, pela oportunidade, e fico à disposição, sempre que você precisar, que eu possa fazer alguma coisa, sempre às ordens. Pois é, chegamos no final do programa. A nossa gratidão ao nosso amigo Alfredo, que já participou também de outros programas no Espiritismo Sem Máscara. Agradecendo a todos
que deixaram seus comentários lá no chat. Agradecendo a produção do programa, Neuza Amélia e a Ioiô Jatobá. E a todos que participaram com a gente e escutaram também através da Rádio Brasil Espírita, Canal 1, pelo seu aplicativo. Forte abraço no coração de todos. E lembrando sempre aquela frasezinha no final, que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação. E a arte de sorrir a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita.